Glória a Deus! Mais uma vez, você pode dizer um glória a Deus! Mais forte, glória a Deus! Amém! Quantos estão alegres de estarem aqui hoje? Não. Quantos estão alegres de estarem aqui essa noite? Amém! Por favor. Hoje nós vamos refletir acerca de um tema desafiador. Mas eu confesso que eu fico impressionada com como o mover do Senhor, o mover do Espírito Santo é perfeito. Hoje nós vamos falar sobre amor. E muitos dos louvores que aqui foram cantados falam de amor também, né? Do amor ao Senhor, que é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Gente, estou numa batalha espiritual com o meu tablet aqui. Peraí, que isso? Peraí. Vem de rebeldia, não. Mas, como que o Senhor deve ser esse centro de amor, de devoção, de desejo. E eu confesso que o meu coração está tão cheio de alegria de poder compartilhar essa palavra hoje, que eu me sinto como aquela recém-convertida. Aquela alegria que transborda do coração quando a gente conhece o amor de Cristo e Ele se revela a nós. E assim, caraca, o Senhor tem trabalhado tanto isso no meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas é um tema desafiador. Hoje o título da nossa mensagem é Uma Fé de Demônios. Vocês sabiam que demônio tem fé? Vocês sabiam que a Bíblia diz que os demônios têm fé em Jesus? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias, abram ou acessem as suas Bíblias. Em Marcos capítulo 1, versos 21 a 24. Essa mensagem vai ser uma viagem. E eu vou pedir que vocês fiquem comigo até o final. Porque o compilado desse sermão de hoje é um conjunto de muitas coisas que Deus tratou no meu coração ao longo do tempo. E eu confesso, gente, que o meu coração tem sido realmente quebrantado, confrontado pela palavra de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que, e quando eu comecei nos meus devocionais, né, no último mês, nos últimos 2 meses, estudar mais a fundo o ministério de Cristo, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando o relato bíblico se debruça a detalhar o encontro de Jesus com alguém que estava endemoniado, basicamente todo o relato, os demônios se prostram e adoram a Cristo. O veneram e reconhecem que Ele é o Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus, eles dizem. E isso começou a chamar a minha atenção. Então, no relato que nós vamos ler hoje, a gente tem essa expressão. Então, vamos ler lá. Marcos 1, versos 21 a 24. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Vamos orar, mais uma vez, para que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento à sua palavra. Pai querido, Pai amado, que grande privilégio é estar na tua presença mais uma vez. Que grande privilégio é ter acesso à tua palavra e acesso à tua presença, porque o Senhor se fez acessível a nós por meio do teu Filho, Jesus Cristo, que se entregou por nós. E nesse momento, Pai, em que vamos compartilhar a tua palavra, eu peço, Deus, que eu seja apenas um instrumento, Pai,
que eu suma, mas que o Senhor resplandeça em toda a sua glória e majestade. E que cada um que está aqui hoje saia daqui tendo um encontro com o Senhor nessa noite. E que a tua palavra seja aplicada por meio do teu Santo Espírito ao coração de cada um aqui. Sobretudo o meu. Fala conosco, Senhor, e é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, isso me chamou muita atenção, né? De essa propensão, né, demoníaca de adorar a Cristo, uma vez que eles encontravam com Jesus, né? E é mais interessante ainda quando a gente pensa que muitas dessas declarações, sei quem tu és, o Cristo, Filho de Deus, vieram inclusive antes das declarações de fé dos discípulos. E como a gente está vendo aqui no começo do Evangelho de Marcos, a gente também vê no começo do Evangelho de Lucas e de Mateus, enquanto que as declarações dos discípulos vêm somente aí em Mateus 14, 33, 16, 16 e João 6, 68 a 69. Então hoje, a gente vai começar tratando dos tipos de fé. Será que toda fé é uma fé salvadora? Porque aqui nós vamos ver em breve que os demônios têm fé no Senhor, senão não teriam declarado aquilo que declararam. Mas será que ela é suficiente? Esse tipo de fé é suficiente? Então, a essa convicção infernal a respeito de quem Cristo é, tu és o Cristo, Filho de Deus, nós vamos chamar então de uma fé de demônios. Quem vai falar muito sobre isso também é Tiago, na sua carta, que ele aborda o tema da fé. E Tiago 2,19 vai dizer o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E quando a gente para estudar a carta, né, de Tiago, eu vou citar aqui um estudo que o pastor Hernandes Dias Lopes fez. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma série de livros que são comentários expositivos em livros bíblicos. E no comentário expositivo da carta de Tiago, o pastor Hernandes Dias Lopes vai fazer uma série de estudos acerca da fé, que é o tema que Tiago vai tratar. E então ele vai fazer uma gradação de fé. E ele vai dizer que, com base aí nos versículos 14 a 17 de Tiago 2, ele vai dizer que existe um primeiro estágio de fé. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Até para você ser um cientista que, a princípio, não crê em Deus ou em um ser divino que é causador de todas as coisas, você também precisa ter fé. Então, quando a gente fala de uma fé em Jesus ou uma fé de alguém que se professa cristão, ou algo nesse sentido, qual é o primeiro estágio que a gente tem de uma fé? É uma fé morta. Uma fé que é meramente intelectual. Vocês conhecem alguém assim? Que sabe quem é Jesus? Sabe o que Jesus fez? Conhece um versículo ou outro? Sabe que só há um Deus, que é um Deus todo-poderoso? Mas isso é mero conhecimento intelectual. Quem conhece alguém assim? Pois é. E muitos desses se dizem cristãos. Essa que é a maior tristeza. Mas esse tipo de fé, que é mero conhecimento intelectual, não é uma fé salvadora. Ela simplesmente chegou à sua mente, mas não desceu ao coração. Ela não gera uma vida santa, ela não gera frutos dignos de arrependimento. Ela não pode salvar, porque ela substitui obras por palavras. Ela não é uma fé eficiente, ela é uma fé inoperante, que não produz nenhum resultado. João Calvino vai dizer, só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Então, se você conhece alguém que simplesmente acredita, sinto muito, essa fé não é suficiente. Ortodoxia sem piedade produz morte. Então, primeira escala de fé, a gente tem uma fé morta. No segundo degrau, que é uma fé um pouco mais avançada, a gente tem a fé dos demônios. Olha só que coisa curiosa. E por quê? Porque os demônios não têm simplesmente conhecimento intelectual. É o que esse texto vai dizer. Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Tiago 2,19 vai dizer, crês que só há um Deus? Muito bem, os demônios creem e tremem.
Então, é uma fé que, para além de conhecimento intelectual, ela gera envolvimento emocional. Nós vemos grandes movimentos de mega igrejas, escândalos aí afora, que eu não preciso citar nomes aqui, de cultos que são direcionados a uma manipulação emocional por meio das músicas, das luzes, do ambiente, e você se sente ali envolvido emocionalmente por aquilo. Fé que os demônios têm. Envolvimento emocional e conhecimento intelectual não são experiência salvadora também. Por que não é suficiente para salvar? Porque o cerne, o coração, o centro de vontades, como a gente vai falar aqui, continua tirano contra Deus. O fato dos demônios saberem quem Cristo é e o fato dos demônios tremerem diante de Cristo, porque sabem o juízo final, sabem para onde eles vão, não muda o fato de que eles não reconhecem o Senhor como soberano a quem a única adoração deve ser prestada. Eles adoram a si mesmos. E aqui cabe um alerta. Muitas vezes nós podemos ter uma fé igualzinha a essa. Eu sei quem Deus é. Eu até me emociono quando eu estou aqui no culto. Choro, músicas bonitas, tocantes. Eu tenho medo de Deus. Quando fala de Apocalipse, né? Quero nem pensar em arrebatamento. Mas se o coração continua rebelde, porque o Deus do seu coração é você mesmo, e você só serve a si mesmo, e o seu coração é egocêntrico, e o Deus que você adora é você está no mesmo nível dos demônios estão. Então vamos trabalhar um pouquinho melhor isso. Tem um autor que se chama Warren Wiersbe, que ele vai trabalhar um pouco, né, nesse versículo e nesses versículos que nós estamos comentando aqui. Poxa, em que os demônios creem se eles têm fé? Né? E à luz da palavra a gente consegue trabalhar um pouco isso. Então, primeiro que eu quero tratar aqui, que é importante, é que eles creem que Deus é um só, como o texto de Tiago 2,19 disse. Creis que há um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. E quando Tiago está falando disso, ele está fazendo referência a uma oração que era muito importante na cultura judaica da época dele, que era o Shema. Deuteronômio 6, versos 4 e 5 vai dizer: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O motivo de amarmos o Senhor é porque Ele é o único Senhor, o único digno da nossa devoção, da nossa adoração, aquele que tem o melhor para nós. E os demônios sabem disso e creem nisso. E eu queria chamar a sua atenção para esse versículo, porque esse texto é muito importante. Muito importante. Quando você insere esse texto no seu contexto, em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, a gente tem os últimos momentos da vida de Moisés. Moisés, o grande legislador, o libertador, que foi o líder ali para tirar Israel da escravidão do Egito, usado por Deus, e usado por Deus para começar uma revelação mais intencional de quem Deus era. Do amor de Deus, da graça de Deus, da vontade de fazer de Israel o seu tesouro pessoal. Ele está morrendo, está nos seus últimos dias. Então, em Deuteronômio 5, ele reforça todos os 10 mandamentos. Todos aqueles termos que eram os termos que pautavam a aliança de Deus com o seu povo. E logo depois de reforçar os 10 mandamentos, ele vai dizer esse texto: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Obedecer aos 10 mandamentos era devolver ao Senhor como uma vida que o agrada, retribuir, reconhecer esse grande amor que tinha libertado aquele povo de anos de opressão no Egito. E reconhecendo esse grande amor desse Deus que os tinha libertado de uma forma tão milagrosa e que desejava se relacionar com esse povo de uma forma tão íntima e poderosa.
para manter, conviver em comunhão com esse Deus, eles tinham que viver uma vida que agradasse a Ele, uma vida em santidade, obedecendo a sua vontade. E a forma de manifestar na prática, cumprir os 10 mandamentos, manifestar na prática, nas decisões, nas reações, nas ações, uma vida que agradava a Deus, era pautada no amor a Ele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tanto é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Porque Ele é suficiente. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é suficiente. E toda vez que a gente coloca um Deus no nosso coração que não é o Senhor, esse é um Deus mau. Seja nós mesmos, seja outro, nós vamos colher consequências más. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer um coração íntegro e fiel. Então eu preciso que você lembre disso, porque nós vamos fechar o nosso sermão retornando a esse versículo e tudo vai fazer sentido, eu prometo. Então, primeira coisa é isso. Eles creem que Deus é um só. E passando aqui rapidamente, eles também creem na divindade de Cristo, como está escrito em Marcos 3, versos 11 e 12, também no texto que nós lemos. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Verso 11, né? Também creem na existência de um lugar de castigo eterno, na situação daquele Gesareno, né, Gadareno, que foi liberto. Os espíritos imploravam que Cristo não o mandasse para o abismo. Eles sabem que eles são destinados a um abismo eterno. E que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Então, infelizmente, os demônios têm um estágio mais avançado de fé do que muitos crentes. Ou mesmo muitos crentes. Talvez um de nós. Eu reconheço que em um dado momento da minha vida, talvez eu tenha uma fé semelhante a essa. Tenha tido uma fé semelhante a essa. Uma fé que sabe e uma fé que estremece. Mas que falta um terceiro elemento, que é o elemento que compõe a fé salvadora que Tiago vai falar. Uma fé salvadora envolve todos os aspectos do ser humano. Conhecimento intelectual, envolvimento emocional e vontade. O centro da sua vontade precisa ser transformado pelo poder do Senhor. Então aqui o Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé salvadora é sintetizada em 3 palavras: conteúdo, conhecimento intelectual; concordância, a relação emocional; e confiança, que diz respeito à vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Recebo essa verdade, confio nela e por ela sou transformado. E a Carol Sulmerck, no seu livro, né, Mulheres Mais Parecidas com Jesus, que nós estamos finalizando no nosso clube de leitura aí das meninas, ela tem uma frase que impactou muito meu coração. Por não crermos realmente, não confiamos o suficiente e não obedecemos completamente. Então, quando a gente fala de uma fé que manifesta alguém que é regenerado por Cristo, alguém que foi transformado, alguém que realmente passou por uma experiência de conversão, a gente está falando de uma transformação tão profunda que envolve todo o ser e que vai se manifestar na confiança e, consequentemente, na obediência. E isso motivados por um coração que agora direciona o seu centro de vontade ao Senhor. Então, a fé salvadora, como nós falamos, envolve todo o ser humano: intelecto, emoções e vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. Então, o que nós construímos até agora? Nós falamos que nem todo tipo de fé, simplesmente crer, não é uma experiência salvadora. Quando a gente fala de fé, a gente não fala de fé na fé.
A gente não fala de fé em ídolos, a gente não fala em fé em ancestrais, a gente não fala em fé na confissão positiva, a gente não fala em fé nos méritos, é fé em Deus e em sua palavra. Não fé em subjetividades, mas na palavra. Então, a gente, caminhando pela Bíblia, a gente vê que existe um tipo de fé que não é salvadora, que é conhecimento intelectual, um tipo de fé que não é salvadora, que é mero conhecimento intelectual e experiência emocional, e a fé que é salvadora, que é manifesta por obras, que é a fé que envolve todo o ser humano, intelecto, emoções e vontade. Então agora a gente precisa falar da vontade. Nós herdamos uma cultura greco-romana, principalmente grega, que acreditava que o ser humano é um ser humano altamente intelectual. Não, eu consigo raciocinar, eu consigo pensar, eu consigo construir uma cadeia lógica de pensamentos. Então, quando isso chega para a nossa vida com Deus, a gente pode ser tentado a pensar, eu entendi o Evangelho, eu entendi qual é a vontade de Deus, eu entendi os mandamentos, eu entendi o que Cristo fez por mim. Então, estou bem, vou conseguir fazer tudo. Mas, no começo da sua jornada cristã, você deve ter percebido que não é tão fácil assim. Quantas vezes a gente passa por uma situação de eu sabia que eu devia ter feito aquilo, mas eu não fiz. Eu sabia que eu devia ter falado a verdade, mas eu não falei. Eu sabia que eu devia ter saído de perto daquela pessoa, mas eu não saí. Eu sabia que mas eu não fiz. Eu quis fazer outra coisa. E no fim das contas eu fiz aquilo que eu queria. Quando a gente vê um conceito bíblico, a gente vê que muito mais do que seres intelectuais, nós somos seres que desejam. E no fim das contas, aquilo que direciona as nossas ações, aquilo que a gente faz, as nossas reações, as nossas palavras, são aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais ama. E a Bíblia vai chamar isso, vai trabalhar esse tema, entendendo que o nosso coração é o centro das nossas vontades, E aí eu queria que deixasse projetado esse texto de Deuteronômio 6, 4 e 5, porque nós vamos usá-lo como pano de fundo. Quando nós lemos, no texto original desse versículo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, o termo hebraico original entende o coração como o centro da vida. Por quê? Porque um povo hebreu daquele tempo não sabia que um cérebro tinha funções cognitivas. Então, todo o procedimento intelectual, toda a questão emocional e toda a questão de centro de vontade centrava no coração. Então, com o coração você entende, com o coração você conhece, com o coração você discerne com sabedoria, onde você pensa e compreende o mundo, onde você sente emoções, medo, angústia, alegria. É o gerador da vida física, o centro da vida intelectual e emocional. E por isso que a palavra diz em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E, sobretudo, a concepção bíblica do coração é que é no coração que você faz escolhas motivadas por desejo. Você pode repetir isso comigo? No coração, eu faço escolhas motivadas por desejo. Isso vai estar expresso como exemplo em dois textos aqui que eu gostaria de citar. Um deles é Êxodo 25, 2, que diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Então aqui o coração compele alguém a tomar uma decisão. E também em Êxodo 28, 30, ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Qual é o grande problema? Nosso coração caiu.
E com a queda do nosso coração, nós passamos a desejar o que é mal. E nós passamos a ter um centro de vontades, um centro de escolhas que é rebelde contra o Senhor. Inclusive, falando sobre o coração ser o centro dessa escolha, que foi ali manifestado, né, desde a queda, a gente tem em Gênesis 3:6 que justamente o motivo de Eva ter sido ali totalmente enganada e cedido e pecado foi que ela viu o fruto e viu que ele era atraente e para ela era desejoso de se obter conhecimento. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Você não é alguém meramente intelectual. Você não consegue construir uma vida de santidade por meio dos seus pensamentos. Você precisa que o seu centro de vontade seja redimido pelo Senhor, porque Ele é mau. E a Bíblia vai tratar disso extensivamente. E as pessoas que caminham comigo de uma forma mais próxima já sabem que Deus demonstra uma preocupação muito séria com o coração do ser humano. Porque facilmente a gente se preocupa de entregar relatórios para Deus. Tá, Senhor, fiz 5 casos de paz, fiz 1 hora de devocional hoje, liderei meu PGM, tá aqui o evento de evangelismo que eu participei e tal. E a gente se preocupa de entregar coisas a Deus que são importantes, que são benéficas, que são a vontade de Deus, sem de fato ter um coração que o ama verdadeiramente. E tudo perde sentido no fim das contas. Então, qual é a grande doença desse coração? Ter virado as costas para o seu Criador. Sobre isso, Isaías 29:13 vai dizer: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Também Jeremias 4,14 vai dizer: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Também Jeremias 17,9 vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ezequiel 33:31 vai dizer: o meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Zacarias 7,12 também vai dizer: endureceram o coração para não ouvirem a lei e os profetas que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. E por fim, Mateus 13,15 também vai dizer: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Percebe? Um coração insensível ouve a palavra do Senhor de má vontade. E a reflexão que eu gostaria de propor hoje é: qual tem sido o verdadeiro foco do nosso coração? Qual tem sido o verdadeiro amor a que esse coração, que é tão inclinado a fabricar ídolos, deseja? Qual tem sido o verdadeiro amor? Quer saber se você tem um ídolo? Ah, não, eu sou crente, eu não tenho ídolos. Quer saber se seu coração tem um ídolo? Tem uma pergunta simples que resolve isso. Você está tão desejoso de conquistar uma coisa a ponto de se dispor a pecar para consegui-la?
E aí, a princípio, você fala assim, não, que isso? Não. Aí você fala assim, é? Você está tão disposto a estar certo numa discussão com alguém, você está tão desejoso de estar certo numa discussão com alguém que você está disposto a ofender e humilhar essa pessoa para sair na razão? A Bíblia diz que quem odeia o seu próximo é homicida do seu próximo. Você está tão disposto a manter a sua reputação de alguém inteligente, intelectual, na sua universidade, que você está disposto a colar numa prova para manter essa reputação? Você está tão disposto a viver a sua vida do seu jeito? Você está tão desejoso a viver a sua vida do seu jeito, que você está disposto a endurecer o seu coração à palavra de Deus? Quando algo se coloca como uma opção, como algo pecaminoso, se coloca como uma opção para nós, significa que o Senhor não está em primeiro plano no nosso coração. E essa é uma pergunta muito séria, que a gente precisa se fazer hoje. Existe algo pecaminoso que eu estou disposto a fazer por desejar tanto alguma coisa? Porque o Senhor deseja que o nosso coração seja totalmente dele, porque Ele nos ama e deseja ser amado por nós. Então, como nós falamos, com o pecado, nós passamos a amar e desejar todo tipo de ídolos no nosso coração. Amamos e desejamos o que é mal. E isso gera um grande problema, porque aquilo que verdadeiramente amamos e desejamos determina a maneira como agimos e vivemos. E eu gostaria de ler 2 textos muito importantes que vão tratar isso. E o primeiro se encontra em Mateus 15, versos 17 a 19. Não percebem que o que entra pela boca e vai para o estômago e mais tarde é expelido? Desculpa, vou ler de novo. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Toda vez que aquilo que nós mais desejamos, o nosso amor primeiro, o nosso maior desejo, aquilo que direciona os nossos olhos não é o Senhor, em vez de manifestarmos uma vida que o agrada, lá nos 10 mandamentos de Deuteronômio 6, 4 e 5, nós manifestamos maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. E também em Lucas 6, 45 e 46. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se o nosso coração realmente não chamar Senhor, Senhor, e reconhecê-lo como nosso Senhor, como o alvo do nosso afeto, do nosso desejo, do nosso verdadeiro amor, nosso coração estará entulhado de maus tesouros, de coisas más. Então, a verdadeira conversão acontece quando nós buscamos em Cristo uma transformação tão profunda do nosso coração, a ponto de passarmos a amá-lo mais do que todas as outras coisas, desejá-lo, estarmos satisfeitos nele e em suas palavras. Então, nossa fé será uma fé salvadora que se manifesta com boas obras. E isso está relacionado lá em Deuteronômio 36, que diz: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então aqui a gente começa a falar da nossa esperança, porque até então estávamos condenados, sem esperança. Que coração
acumulado de podridão a gente tem sem um encontro verdadeiro com Cristo. Mas quando nós conhecemos a Cristo e entregamos a Ele o nosso coração e abrimos a Ele o nosso coração, Ele faz um transplante no nosso coração. Ele tira aquele coração de pedra e dá um coração de carne, que é capaz de amar. Mas esse coração de carne, que agora é capaz de amar, precisa ser ensinado a amar o Senhor sobre todas as coisas. E quer saber a maneira como um coração de carne aprende a amar o Senhor? Por meio da adoração. E eu aprendi essa semana com o André e o Gustavo, numa reunião que nós fizemos, que a adoração vai muito além de só cantar palavras. Mas ela se baseia sobretudo numa ação do Espírito Santo, na contemplação, na adoração com palavras a esse Deus. Mas também, e aqui é o foco que eu gostaria de dar nesse sermão, a sua palavra. E assim nós vamos caminhando para concluir esse sermão. Como então agora eu entendi que muito mais do que pensar, eu sou um ser humano que deseja, e que o meu centro de vontades, o meu centro de afeições, o meu centro de amores deve estar direcionado, convertido, voltado para o Senhor, porque eu recebi um novo coração uma vez que eu criei em Cristo Jesus. Como então permanecer numa vida que o agrada? Buscando então adorá-lo e agradá-lo por meio da sua palavra, por meio de um mergulho intenso na sua palavra. E aqui eu gostaria de finalizar com textos que vão tratar sobre isso. O primeiro deles é Deuteronômio 30:14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Aqui Moisés estava dizendo, não, o Senhor não está distante de vocês, pelo contrário, é um Deus que se manifesta todos os dias e que deseja habitar em meio a vocês, no tabernáculo, naquele momento. E hoje Ele habita em nós, uma vez que nós cremos e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele está perto, a sua palavra está perto. Por isso vocês podem obedecer-lhe e viver uma vida que o agrada. Também Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Também Jeremias 31:33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tem um texto interessante de 2 Tessalonicenses 3:5, em que o apóstolo Paulo diz, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E, por fim, Provérbios 27:19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Qual é o grande ponto que a gente está construindo aqui? E eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para que vocês tenham acompanhado toda a loucura desse sermão. Mas qual é o ponto? Nós temos um Deus tão majestoso, tão glorioso, que enviou o seu próprio Filho, que também era Deus, o próprio Deus encarnado, para vir a este mundo, pisar no solo poeirento daquela terra e entregar a si mesmo para nos redimir da nossa condenação. Uma condenação que era nossa, caiu sobre Ele, e Ele tomou e nos libertou, porque Ele venceu a morte. E Ele é tão majestoso, glorioso, digno de honra, digno de glória, soberano sobre todas as coisas, Senhor do universo, aquele por quem tudo que foi criado, a palavra viva de Deus, tão poderoso, que diante dEle, toda língua, todo ser, inclusive os anjos caídos, se veem obrigados a prostrar-se e adorá-lo e dizer, eu sei quem tu és, o Santo de Deus.
Mas simplesmente saber quem é esse Cristo, simplesmente saber que Ele morreu numa cruz, simplesmente saber, não é suficiente. Saber e temer, saber e ter medo, saber e tremer, saber e admirar, não é suficiente. É uma fé de demônios. Saber, temer e encher a nossa vida do poder desse Espírito Santo pela fé é a única coisa capaz de mudar o nosso coração e mudar a nossa vontade para que o Senhor seja o verdadeiro amor do nosso coração, que é o nosso centro de vontades. Então nós somos verdadeiramente feitos filhos de Deus quando o nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades são redimidas pela presença e pela palavra do Senhor. O grande ponto é que Deus não deseja ser meramente obedecido, Deus não deseja que ritos e cerimônias sejam cumpridos, Deus não deseja sacrifício humano, Deus não deseja relatórios, Deus não deseja ser meramente agradado, Deus deseja ser amado. Deus deseja que nós estejamos satisfeitos nele, que Ele seja o prazer dos nossos dias, o prazer dos nossos olhos, que nós tenhamos saudade de estar na sua presença, porque o amor faz coisas que a obrigação não pode fazer. E um Deus que se sacrifica, embora seja o Rei dos Reis e o detentor de toda a glória do universo, um Rei adorado pelas estrelas, pela criação, pelos anjos, se humilha a ponto de desejar ser amado por nós, que somos alvos diários da sua misericórdia. Por isso Ele tirou Israel da escravidão no Egito. Por isso Ele instituiu como mandamento: não terás outros deuses além de mim. Porque Ele só deseja o melhor para nós, porque Ele nos ama e deseja ser amado num relacionamento íntimo, pessoal, de confiança, de obediência, de adoração verdadeira, fruto de lábios que expressam esse louvor. Será que nós amamos esse Deus? Será que o devocional nosso é um fim em si mesmo? Estou fazendo porque tenho que fazer? Eu estou checando uma lista do meu planejamento diário? Será que eu estou preocupado em simplesmente entregar uma performance a esse Deus? Será que eu estou preocupado com números? Mas será que o meu coração se deleita na presença dEle? A Bíblia diz que à destra do Senhor há delícias perpetuamente. O Senhor deseja o nosso coração. Deseja que Ele seja o centro do nosso desejo, do nosso amor. E quando Ele for aquilo que a gente deseja mais do que qualquer outra coisa, nós manifestaremos uma vida que o agrada. Nós manifestaremos uma vida de acordo com aquilo que Tiago vai dizer na sua carta, uma vida que manifesta boas obras, uma fé que manifesta boas obras, de amar ao próximo, de manifestar ao próximo o amor de Deus, de manifestar que um dia, enquanto ainda éramos inimigos do Senhor, Ele se humilhou a ponto de ser um tapete a ser pisado por todos os homens, para que nós pudéssemos ter vida com Ele mais uma vez. Vocês são jovens muito preciosos. Vocês são servos, vocês são trabalhadores. Mas como líder de vocês, eu vou estar satisfeita e com um senso de missão cumprida se de alguma forma
eu contribuir com uma vírgula para que vocês amem o Senhor acima de todas as coisas. E que esse amor conduza vocês a servirem, a dedicarem o seu tempo, a dedicarem o seu trabalho, a testemunharem do Senhor no seu estágio, na sua faculdade, onde vocês estiverem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame o Senhor com o centro da sua existência, com o centro da sua vontade, porque Ele te ama e Ele te amou primeiro. E Ele está disposto, Ele esteve disposto a entregar a sua própria vida por você. Eu quero orar para que o Senhor cumpra em nós aquilo que Ele colocou aqui na sua palavra, que Ele nos dará um novo coração e que Ele inscreverá a sua lei, as suas palavras no nosso coração, para que a gente viva uma vida que o agrada verdadeiramente, que a gente possa viver de acordo com essa palavra que traz vida e vida em abundância. Que a gente não tenha simplesmente uma fé morta ou uma fé que os demônios têm, mas que essa fé seja uma fé salvadora, firmada em Cristo e na sua palavra. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos constrangemos, Pai, diante de tamanho amor, Senhor. Um amor que vence todas as barreiras. Um Deus que é suficiente, o pão da vida, a água da vida, que quem bebe nunca mais terá sede. Aquele que supre todas as nossas necessidades, o bom pastor, o socorro bem presente. E aquele que deseja que o nosso coração não se distraia com nenhum ídolo que é mau, porque o Senhor não deseja que soframos, mas o Senhor deseja que tenhamos um coração íntegro diante de Ti. Um coração que simplesmente o adora porque o ama. E é isso nos leva a uma vida de comunhão intensa contigo e nos poupa de tanto sofrimento, Senhor, de tantas desilusões, de tanto engano que o inimigo nos prende muitas vezes. Pai, nós cremos que quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor nos deu um novo coração. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito que nos lembra as Tuas palavras, como está escrito em João 14, 26. Mas que essa adoração pautada no amor à Tua palavra, ó Deus, esteja presente, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra esteja escrita no nosso coração. Que a Tua palavra nos ensine todos os dias. Que a Tua palavra nos seja fonte de prazer. Que ela nos ensine a Te amar. Que ela ensine esse novo coração a Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A Tua graça e a Tua bondade nos perseguem todos os dias até nos alcançarem. Deus, visita cada um presente aqui hoje. Que cada coração seja ministrado pelo Teu Espírito Santo. Para que todo tipo de ídolo seja derrubado em nome de Jesus. Para que toda distração que atrapalha a adoração plena ao Senhor seja removida em nome de Jesus. E que o Senhor direcione os nossos corações a amá-lo, desejá-lo, e que o Senhor seja o nosso centro de vontades. E que por isso nós manifestemos uma vida que o agrada. Nós só queremos agradá-lo porque Te amamos e não porque o Senhor é o nosso chefe
a quem devemos relatórios e performances, mas o Senhor é o nosso Pai, o nosso resgatador, o nosso libertador, o amado das nossas almas. Somente o Senhor. Tu és o único Deus. Por isso, Pai, trabalha o nosso coração e nos ensina a te amar acima de todas as coisas, de verdade. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.